Você tá achando que eu vou entregar alguém por chiclete, você tá muito, muito enganado. Mesmo que fosse outro sabor. Gosto de como o primeiro diálogo desse filme é assim. De cara já descobrimos muito sobre o modo 6 e até do próprio filme. Vamos treinar você para matar caras maus. E já que você matou um, não deve ser difícil matar outros. É interessante que eles não escolham qualquer assassino e treinam ele. Eles escolhem um que já matou uma pessoa ruim antes. Um com um certo senso de moral. Os irmãos russos parecem gostar muito desse título mostrando o local. E na verdade eu também gosto. Então não dá pra reclamar que eles usem bastante. Eles estão se apegando a algo que já deu certo. Tô de boa. Você pode até se questionar que a aparência dele não mudou nada em 18 anos. Mas se você procurar por fotos do Ryan Gosling de 18 anos atrás, ele também não mudou muito. Então faz sentido. Nesse começo do filme, a trilha sonora tem esse aspecto meio parecido com estouros e tal. Mas o que é mais interessante sobre essa cena é que tem fogos de artifício estourando no fundo. E eles estão abafados, o que faz com que se pareçam muito com o som da trilha sonora. E isso, por sua vez, faz a gente se questionar se o som que ouvimos é da trilha, ou seja, algo que não faz parte do ambiente que a cena ocorre, ou se o som é realmente dos fogos. Essa dúvida faz essa cena parecer meio surreal, e isso é ótimo. Arma emperrada. Adoro como ele nem sequer se preocupa em dar uma desculpa que seja aceitável. Nesse momento, ele sabe que não vai acontecer nada com ele por isso. Afinal, no fim das contas, o alvo vai ser eliminado de qualquer maneira. Essa cena também é bem interessante. A forma como ele se move constantemente em direção ao alvo enquanto mata os capangas mostra como ele é realmente eficiente. E o som abafado, simbolizando que ninguém tá ouvindo o que tá acontecendo por causa dos fogos lá fora, é bem interessante também. Mas aí ele quebra uma garrafa, que certamente faria barulho e seria ouvido. Então o som aumenta e se faz ouvido nesse momento. Esse filme tem alguns takes gravados por drone, e eu acho eles bem legais. Sinto falta desse tipo de cena em certos filmes hoje em dia. Você sabe que eu sei quem você é. Você é o Sierra 6. Eu sou o Sierra 4. Te mandaram matar um dos seus, cara. Gosto de como eles se tratam. É apenas trabalho. Nenhum deles tem algo contra o outro. Se você é um Sierra, quem te recrutou? O que te contratou? E pra enfatizar isso, eles ainda mostram o exato momento em que 4 também aceitam um chiclete. Provavelmente oferecer o chiclete era um lance do Fitz. Pega isso. E acaba com a raça dele. Essa dinâmica é interessante. Normalmente o que a gente esperaria é que ele não fosse assim justamente com o cara que matou ele. Mas ele entende que o 6 não tinha outra opção. Que na verdade ele seria o próximo. E já que ele precisaria se vingar do Carmichael, quem seria a melhor pessoa para realizar essa vingança senão o próximo alvo de Carmichael? 6. Você pode me explicar o que foi aquilo? A arma emperrou. Só que isso não vale como desculpa. Se essa linha fosse protegida... Gosto como o roteiro nem tenta esconder os que os dois personagens sentem um pelo outro. Eles claramente se odeiam e nem tentam disfarçar isso. Os dois sabem que são inimigos. Loja de utensílios de churrasco do Max. É o Max? Por que você não disse desde o início? Porque se algo desse errado, eu não poderia culpar o Max. Eu não entendi nada dessa conversa. Então, boa comunicação em código. Não era pra envolver os caras do Fitzroy. São todos criminosos! Mesmo que a gente saiba que estamos limitados à perspectiva de um personagem, que é o protagonista, nesse momento dá pra ter uma noção de que Carmichael realmente não é uma boa pessoa. Bora tentar de novo? Essa é uma ótima introdução pro Lloyd. Ele é considerado um sociopata e logo em seguida é apresentado enquanto tortura um cara, fora dos Estados Unidos, por sinal, pra não ter problema com a lei. Pode ser por causa de filmes como esse, mas eu acredito que a CIA da vida real também seria capaz de fazer esse tipo de coisa. Você viu o jogo no sábado? Desliguei no meio do intervalo. Meu time tava quase perdendo. Claramente Lloyd não é uma boa pessoa, mas mesmo assim ele começa a conversa com Lloyd de uma maneira bem natural, ou seja, ele se sente confortável perto de Lloyd. Como eu disse, Carmichael também não é boa pessoa. Graças a Deus existem passagens de tempo instantâneas nos filmes. Imagina quanto tempo deve ter demorado para dirigir esses 500 quilômetros nesse tuk-tuk. Lloyd Hansen, dos Serviços Governamentais Hansen. Na verdade, essa roupa é bem esquisitinha. Não imagino ninguém se vestindo dessa maneira. Mas assim, combinou muito com ele e ficou bem característico. Mate de forma indolor. Entendeu? Embora nem mesmo Fitz acredite que ele seria morto, pelo menos ele tenta garantir que, se algo der errado, a morte dele vai ser rápida e indolor. Embora seja interessante que eles tenham se entendido sem dizer uma única palavra, eles nem se atentaram ao fato de que o silêncio por si só já poderia ser motivo suficiente para gerar desconfiança no 6. E gerou. Essa sequência é insana e gosto do fato de que ninguém é sugado instantaneamente para fora do avião. Na vida real, isso não aconteceria. E gosto que o filme se mantenha realista especificamente nesse momento. E aí não faço sua cabeça rolar. Quando você diz uma coisa como fazer minha cabeça rolar, faz parecer Sei que você não é um cara confiável. Gosto como ele vai de agente secreto para esse cara descontraído de uma cena para outra. E na verdade eles têm uma dinâmica muito boa. Lloyd poderia ter ficado vivo para uma parte 2 do filme. Seria interessante. Posso ver? Posso ficar?
Obrigado. Se você se perguntou como ele conseguiu ter um arquivo sobre ele vazio, eis a explicação. Ele finge que gostou da foto e fica com ela, mas na verdade ele só tá se livrando de evidências da existência dele. É o nome de um cara em grego. Que cara? Um cara que empurra uma pedra até o topo de um morro. Ele nunca vai chegar no topo do morro? Boa pergunta. Acho que essa tatuagem representa como o Seis enxerga a própria vida. Ele tá sempre subindo montanha, no caso, cumprindo as missões, mas ele não sabe se algum dia vai chegar no topo e se aposentar. Eu sei que não tinha nenhum plano de aposentadoria programado pra mim. Ele mesmo diz que não imaginava que teria um plano de aposentadoria. É melhor você ir dormir. Muito bem, querida. Ele toma a decisão certa aqui. Ficar calmo e manter a menina e a empregada calma certamente é a melhor opção. O pânico nesse momento só seria mais um problema para ele resolver. Apesar de incomum, essa música combina bem com a cena, e esse take panorâmico de fora também cabe perfeitamente na sequência. Mais uma quinta-feira. Além de ser um ótimo callback com a fala dela, essa fala também ajuda a menina a entender que isso é realmente só mais um dia normal pra ele. É o que ele faz, e que ela tá segura nesse momento. A memória emocional permanece. Você sabe tudo de notoriedade, não é mesmo? Ele age de maneira muito suspeita, então a gente dificilmente confiaria nele. A gente sabe que ele vai trair o Seis, mas um calabouço? Acho que eu esperava algo mais sofisticado, ou sei lá. Ela é uma agente da CIA. Ler através do reflexo do óculos dele é algo que uma agente secreta pensaria. E gosto como isso é sutil. O filme não fica se explicando. Ou você percebe o que ela fez, ou não percebe. Lloyd realmente tem uma personalidade muito interessante. Gosto como ele entra na sala como se ele fosse a pessoa mais importante do universo. Não vemos o treino, mas certamente os agentes ocultos são bem treinados. Ele passa facilmente por todos esses caras e só é parado quando Lloyd, um ex-agente oculto, para ele. O que me entregou? As calças brancas, o bigode de merda. É muito Lloyd. Gosto muito do humor do Seis. Ele não é exatamente engraçado, mas é genuinamente divertido. Numa entrevista, Chris Evans disse que nesse diálogo, toda vez que perguntava o que tinha entregado ele, o Ryan Gosling respondia uma coisa diferente, fazendo ele rir toda vez. Então provavelmente esse sorriso também é de verdade. Outra coisa que gosto no Lloyd é como ele flerta com aquele vilão clichê que fala demais dando tempo pro protagonista fazer as coisas. Mas no caso dele, isso ocorre porque ele é exibido. Então dá pra aceitar melhor. Quanto é que você calça? Legal como ele parece bem focado na única coisa que importa, o sapato. E ver Lloyd de pantufa aqui é um ótimo detalhe de continuidade. Por que tá andando assim? Porque eu levei um dardo na bunda, Suzanne! Ele falar especificamente o nome dela deixa o grito meio engraçado. Não sei dizer o porquê. O que eu fiz agora nas suas orelhas... Cara, isso nem é tortura. Eu improvisei. Lloyd é um personagem bem escrito. O fato dele ser tão confiante assim só agrega positivamente na persona dele. Levando em conta que ele tenha sido treinado para fazer interrogatórios usando tortura, provavelmente ele já sabia que as orelhas causariam uma dor interessante. Esse tipo de realismo e coerência deixa o roteiro ainda melhor. Que porre. Mas uma coisa em que o roteiro não é realista é quando faz parecer que tortura é funcional em um interrogatório. Diferente do que a gente imagina, tortura não é nada eficaz. Pelo contrário, normalmente o interrogado vai fazer o que for necessário para a tortura parar. Nesse caso, eles costumam falar exatamente o que o interrogador quer ouvir. E especialmente nesse caso, ele sabe que torturar nem era necessário. Bastava ele ameaçar a Claire e Fitz cooperaria. Provavelmente Lloyd gosta de torturar, por isso ele tortura mesmo assim. Não é o suficiente. Mas que merda! Para uma atriz como ela, isso deve ser o tipo de trabalho perfeito. No máximo 5 dias de filmagem, o personagem é importante para a trama e ainda tem o direito de se explodir e matar vilões em um sacrifício como ele. Quem não gostaria de trabalhar assim? Essa cena é tensa, cheia de adrenalina e ainda somos agraciados com um momento como esse. Os roteiristas souberam definir o clima do filme e souberam como usar o humor nas horas certas. Isso é ótimo. Meu Deus, será que é tão difícil atirar em alguém? Pode fazendo a pergunta que todos nós nos fazemos nesse tipo de cena. E acho que foi uma piada proposital com o espectador. O primeiro que furar o cérebro do Ken da Barbie vai ganhar mais 10 milhões. Interessante. Você tá ferido? Só o meu ego que tá machucado. Eu queria ter a oportunidade de te salvar em algum momento. Ele só quer um pouco de direitos iguais. Esse take de drone é ainda melhor que os anteriores. Ele estabelece a localização da cena, deixa a gente ter noção do que toda aquela destruição na cidade causou para os inocentes presentes e ainda tem essa transição oculta de uma filmagem de drone para uma câmera normal. Impressionante. Gosto como rapidamente eles conseguem convencer a gente do quão perigoso o lobo solitário é. Ele já entra em grande estilo.
Se você reparar, vai ver que ele também parece anormalmente rápido. E ele é. Dá pra ver que a produção cortou alguns frames da gravação pra dar uma impressão de que ele tá se mexendo mais rápido do que o normal. Eu ia jogar a munição, tá? Hein? Eu ia jogar a munição. Foi você que correu rápido demais. E ele realmente ia jogar as munições. O bom é que ele não acertou nem o fígado nem o rim. Amador. Levando em conta como o Lobo Solitário é habilidoso e como ele entrega o drive no final, eu arriscaria dizer que House Organs foi proposital. Quem sabe o filme não ganha uma continuação e o Lobo Solitário ganha um papel de mais destaque. Meu pai se achava o verdadeiro machão. Ele começou a bater no meu irmão. Ficou bem claro pra mim que ia ser meu irmão ou ele. Acabei decidindo que seria ele. Acho que o programa Sierra é feito com o intuito de trazer justiça para as pessoas que passaram situações semelhantes. Eles mataram caras maus e foram injustamente punidos por isso. E além disso, essa fala... Aí, escuta. A gente estava certo mesmo. Dá a entender que esse era realmente o plano. Provar que esses presos eram boas pessoas que tiveram azar. E poderiam ser úteis. Isso é o que torna ele um vilão realmente interessante. Dá pra ver que ele tá se divertindo aqui. Que porra. Confesso que não gostei muito da morte dele. Me pareceu meio desnecessária. Mas é bem legal a forma como ele repete o que o Lloyd ficava falando pra ele. E também é interessante como o Lloyd usou o próprio capanga pra se proteger da explosão. Isso é a cara dele. Os dois lutando usando um cabo e uma mesa no meio me pareceu bem criativo e interessante de se ver. Pode ficar. Bom, você pode ter se perguntado por qual razão ele lutou com ela esse tempo todo se ele daria o drive pra ela no final. E a resposta é mais simples do que parece. Ele lutou com ela antes e roubou o drive. Logo, ela vê ele como um inimigo a ser abatido. E além disso, ele não pode simplesmente entregar o drive pra ela e torcer pra ela não matar ele logo em seguida. Por isso, ele luta com ela até o ponto em que ele tá numa posição de vantagem. E então, ele dá o drive. Assim, ele estabelece as intenções dele e ela vê que não precisa matá-lo. Se a sua estratégia depende da minha coragem de matar uma criança, vai precisar de uma nova. Provavelmente ele realmente mataria uma criança. E é difícil gostar dele como personagem com ele se comportando assim. Ninguém joga uma arma carregada, Lloyd. Embora seja uma piada interna do próprio filme, realmente nunca se arremessa uma arma carregada. Ela pode cair no chão e disparar sozinha. E isso não seria bom com Claire ali perto. Nem mesmo o soco do Capitão América funciona contra o Sage. O cara é bom de briga. Embora Lloyd pareça bem prepotente e isso normalmente acontece com personagens que fracassam, eu acho que ele tinha boas chances de ganhar essa luta, porque apesar de todas as falhas dele, ele é bem habilidoso. O que eu acho que contribuiu para a derrota do Lloyd nessa luta é como ele ficou se distraindo por causa da dor dos ferimentos dele. Merda! Enquanto Sage, mesmo tendo tomado várias facadas, foi capaz de suportar a dor, o que também parece ser uma referência ao que o pai dele dizia a ele, que ele precisaria aprender a ignorar a dor. E nesse seu plano eu fico vivo? Sim, você vai viver. Então vambora. Tô perdendo sangue. Muito sangue. Até a beira da morte ele mantém o tom irônico dele. Gosto muito da consistência do personagem durante o filme. Com base nas suas descrições dos acontecimentos, o comitê e eu decidimos inocentar vocês três no que diz respeito a esse caso. Carmichael é culpado, mas ele ser inocentado agora cai na porção do filme que é realista. Sim, na vida real ele também seria inocentado e Lloyd seria o bode expiatório. Corrupção é assim. Pode mascar chiclete nessa casa? Outro callback. Esse filme tem vários e eu gosto disso. Mas também acho que essa fala dele existe pra mostrar pra gente que provavelmente ele e a Claire vão se dar bem juntos. O Agente Oculto é um filme bem legal. É divertido e bom. Na verdade, nem parece ser um filme original Netflix. É verdade. O filme às vezes fica meio exagerado e irrealista. E isso costuma afastar certas pessoas, como eu. Não foi o caso aqui porque eu me diverti o suficiente ao ponto de ignorar isso. Mas ele passa do ponto vez ou outra. Mas todo o resto é o suficiente pra fazer a gente esquecer isso. Seja a trilha sonora, os visuais ou até a ótima atuação dos atores. Ryan Gosling e Chris Evans mandaram muito bem em seus respectivos papéis. Dificilmente vemos o Ryan Gosling imitando papéis mais humorados e foi bom ver isso. É bom também ver o Chris Evans interpretando alguém menos Capitão América, sabe? O personagem dele foi muito bem caracterizado, com essas roupas e esses trejeitos. Eu acho que gostaria que ele vivesse no fim para termos mais dele em uma possível continuação. Acho que o antagonista de um próximo filme vai ter que ser muito bem escrito para chegar aos pés desse, que é excelente. Também espero ver um pouco mais de outros personagens em um próximo filme. Carmichael é um personagem que dá muito pano pra manga. Ele é complexo, curioso e corrupto. Enfim, acho que dá pra extrair muita coisa legal dele. Não gostaria que essa fosse uma franquia cheia de filmes vazios e sem graça, tipo Velozes e Furiosos, mas acho que dá pra ser uma trilogia. E se os próximos filmes forem produzidos pela mesma galera que produziu esse, a gente pode esperar uma ótima trilogia.